Querido amigo, mais uma vez estamos juntos e é com grande alegria que a família Central, nessa hora adentra o seu lar, onde você se encontra, para nós compartilharmos essa alegria da Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que traz transformação para o nosso coração. Queremos passar para você o que está acontecendo dentro da Igreja Batista Central e que você possa compartilhar conosco, é dessa alegria dos céus. Que Deus abençoe nessa hora, veja o que está passando dentro da Igreja Batista Central e logo eu retorno para estar junto com você mais uma vez. A palavra de Deus diz que é só o início, mas o teu fim, ele será um fim diferenciado. Até o irmão achar o verso, lá em Jó, capítulo 8, verso 7. Jó, filho, é que ele está indo na sombra daquilo que foi colocado na manhã. Esqueça o culto da manhã, é totalmente diferente à noite. Diga comigo, embora o meu início, a minha história ainda não tenha se rompido, ainda não rompeu, mas está rompendo, é pequeno ainda, contudo o meu último estado vai ser quebrado. É isso que está lá na Bíblia, irmão? E você repete coisa errada? Levante as mãos e diga: Senhor, tenha misericórdia. O meu último estado. Aleluia. Amém. Ageu 2, verso 9 diz o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Amém. Então o que o Senhor está dizendo? Que esse estado atual teu é incomparável ao que está para chegar na tua vida. Amém, Jesus. Então não se baseie por um momento pelo que você está vendo. Pastor, mas está bem. Mas Deus disse que será excelente. Glória a Deus. Creia nisso. Aleluia. A Bíblia fala que o meu justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, verso 17 diz que é de fé em fé que você vai andar. Você não anda mais pelos seus sentidos, que são 5. Você não anda pelo cheiro, pelo olfato, enfim, você não é pelos seus olhos, não é pelo que você está ouvindo aí fora. A economia do Senhor é diferente da economia que você está enfrentando. A Bíblia diz que você tem que se portar diferente. Por isso a Bíblia diz que é de fé em fé. Como está escrito, o meu justo. Quem já foi justificado por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário? Ok, então a tua postura é de justo, de uma pessoa que anda em santidade. A Bíblia diz que agora ele vai ter que andar nesse reino, respirando fé, andando pela fé. Você não vai poder, não vai conseguir nesses tempos viver longe disso. Creia no que Deus está levantando na tua vida nesta hora. Eu vou viver por fé, eu vou cantar por fé, eu vou casar por fé, eu vou levantar de manhã pela fé, eu vou olhar para o meu marido pela fé, eu vou olhar pela minha mulher pela fé. Eu não vou me guiar pelo que eu estou vendo, eu vou olhar para ele e dizer: ele é maravilhoso, ela é maravilhosa, meus filhos são maravilhosos. É por fé, sabe? Às vezes ela levanta com aquela alegria, irmãs. Sai da frente, que lá vem. É por fé que você está casado. A Bíblia diz que você vai comer por fé, vai vestir por fé, você vai andar por fé. Não é de outro jeito. Quando você tentar viver dentro do reino de Deus de outra forma, não vai aguentar. Você vai se frustrar, você vai ficar uma pessoa extremamente inquieta. Quando eu olho para a palavra de Deus, e o Senhor diz assim, lá em 1 Timóteo, eu quero que vocês anotem. A igreja da manhã é uma igreja muito discreta, anota, come a palavra de Deus. Então lá em 1 Timóteo, pode abrir seus smartphones, estão liberados. Capítulo 6, verso 12, diz assim: peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamados, tendo já feito a boa confissão
diante de muitas testemunhas. Então a fé tem muito a ver com o que você fala, com a tua boca. Por isso a Bíblia diz que do coração a tua boca está falando. Então você vai ter que estar conectado com o Senhor, vai ter que ter intimidade com Ele. Se você quer andar com fé, pela fé, você vai ter que saber o que o Senhor está falando. Porque a Bíblia diz que Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Não é a tua vontade. A palavra de Deus é uma coisa séria, irmãos. O que eu estou ensinando a igreja não é para você sair confessando que aquilo é teu, aquilo lá é teu, aquilo lá é meu. Como disse o irmão, pastor, eu falei 300 vezes a mesma coisa e não funcionou. O que você falou 300 vezes? Que eu vou comprar um carro, vou comprar um carro. Eu disse, meu querido, você está ouvindo outras coisas. Eu não estou ensinando isso. Eu estou ensinando você a andar por fé. E a fé tem a ver com aquilo que você fala. Quando você libera uma palavra, você está conectando o mundo espiritual na tua vida. Você move o mundo espiritual de duas formas. O maligno começa a pegar as palavras, ou o Senhor começa a pegar as palavras. 2 Timóteo 4, verso 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte, e é isso que eu quero que vocês guardem: combati um bom combate, e guardei o quê? A fé. Guardei o quê? A fé. Guardei o quê? A fé. E é isso que o Senhor está querendo te ensinar. Satanás tem interesse de roubar a tua fé. O que ele quer pegar é a tua fé. Por isso o apóstolo Paulo fala, eu combati contra isso. Porque se ele para você na fé, ele para a tua vida. E a Bíblia fala isso. Em 1 João capítulo 5, verso 4 e 5, ensinei no último domingo. Esta é a nossa vitória, a nossa fé, que vence, que para o inimigo. Combater não é você ficar aí gritando, sai em nome de Jesus. Ok, tem essa hora. Mas o maior inimigo, o que ele quer de você é a tua fé. Então, a maior resistência que você tem que fazer é para que ele não roube a tua fé. E como é que eu faço isso? Eu não posso andar mais sem a palavra. Senão você vai andar com as notícias diárias. E você com as notícias diárias você se abala. Pastor, mas eu trabalho numa empresa, eu sou economista, eu tenho controle de produção de tudo da empresa. Minha empresa, ela está com problemas seríssimos, mas a Bíblia diz que você tem uma boca saudável. Amém? A palavra de Deus diz em Mateus 10, verso 32, se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai. Então o que nós falamos tem um poder tremendo. Malaquias 3,16 diz que quando nós estamos conversando um com o outro, há um memorial que está sendo escrito nos céus daquilo que estamos falando. Então peraí, cuidado com aquilo que você anda falando. E este foi um treinamento deste mês. Nós treinamos a nossa forma de falar, a nossa conversa. Sabe, irmãos, é isso que o Espírito Santo, Ele quer te entregar. Você vai dar uma nova rota para a tua vida. Você vai dar um novo passo para a tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Peleja essa batalha. É esta batalha. E agora eu quero entrar numa grande... Qual é a batalha? O que eu tenho que fazer para a minha vida funcionar? Vamos em Marcos capítulo 5, verso de número 22 em diante. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, há um sistema no reino dos céus. Há um modo operante do reino dos céus nas nossas vidas. E nós ativamos esse sistema, essa operação do reino de Deus, ativamos com a fé no nosso coração, ativamos com a palavra de Deus na nossa boca. Amém? O reino se move dessa maneira. Hoje pela manhã eu estava falando o seguinte: na minha vida, nas minhas lutas, eu já chorei amargamente para mudar situações da minha vida, e eu nunca
nunca rompi, eu nunca consegui nada chorando amargamente. Hoje, Deus tem me ensinado uma coisa tremenda, que a minha vida começa a romper quando eu ponho a sua palavra na minha boca. Amém? Amém, irmãos? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A minha vida começa a romper quando eu ponho a palavra de Deus na minha boca. Não é chorando amargamente, não é desejando arduamente que as coisas mudem. O único meio através do qual o reino de Deus começa a se ativar em nossa vida é pela palavra dele na nossa boca. Enquanto nós não aprendermos isso, nada vai funcionar. Mas quantos anos eu estou lutando para ver essa situação diferente na minha vida? Quantos anos eu tenho arrastado essa luta? Pois é, hoje nós vamos ensinar para você algo diferente. Enquanto você não puser a palavra da fé na sua boca, você ainda vai arrastar longos anos. Hoje, a Bíblia diz, escolhe a bênção, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua casa muito bem nesta terra. Amém? Apesar das lutas e dificuldades, nós podemos ter paz, nós podemos viver uma grande bonança nessa terra. Olha, irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos, porque quando Jesus fala assim em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Você está enganado quando você fala assim, Deus não se importa comigo. Você está enganado, sabe? Porque quem quer roubar a sua alegria chama-se Satanás. Quem quer roubar a sua saúde é o diabo. Quem quer destruir o seu casamento chama-se diabo, não é o Senhor. Sabe, a Bíblia diz o seguinte, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como não nos dará todas as coisas de que temos necessidade? O Senhor não poupou o seu único filho, como Ele não lhe dará aquilo de que você necessita? Olha bem para isso nesta noite, preste atenção, porque Deus tem grande coisa para fazer na sua vida. Aleluia. Fala assim comigo, o reino de Deus. O reino de Deus. O modo como Ele opera é pela palavra na minha boca. Pela palavra na minha Eu boca. preciso ativar a minha vitória através da minha boca. Há poder de vida e morte na minha boca. Amém? Amém. Guarde isso, que o reino de Aleluia. Deus só pode se mover dessa maneira. Não adianta viver chorando, nada vai mudar. Mas Aleluia. coloque a palavra de fé na sua boca e você vai ver as coisas acontecendo. Amém? Então vamos pelejar. Pelejar a vida da fé é uma peleja. Porque às vezes as pessoas acham que fé, você não vai ter nenhuma dificuldade. Não, eu não estou ensinando isso aqui. A vida da fé, nós vamos ter dificuldades. Vai ser difícil? Claro. Mas será possível. Alô? Vai ser difícil, mas será possível. Amém. Você vai colher o que você está vivendo. Creia nisso em nome de Jesus. É um relato bíblico que você já conhece, da vida de um homem chamado Jairo. Um homem que estava desesperado. Um homem que estava, imagine, você tem uma filha de 12 anos. Quantos tem filhos aqui? Levante a mão. Agora 12 anos, aquele sonho, e a única filha. Você imagine uma filha, a única filha da casa. E agora ela tem uma enfermidade. A casa começa a ficar toda enferma. Quando uma enfermidade chega dentro de uma casa, todo mundo é atingido. E é isso que eu queria que você pensasse. Esse homem vai para falar com Jesus. E de que forma que ele vai a Jesus? Bom, a Bíblia diz, lá em Marcos 5, verso 22, que ele era um dos principais da sinagoga. E a Bíblia diz que ele estava rogando, dizendo, a minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que a sare e viva. Amém. Faz aí um contorno em volta desses versos. Se você puder marcar no smartphone, marque. Porque esse é o segredo que o Espírito falou ao meu coração. O que tem a ver isso, pastor?
É o texto dos mais conhecidos. Mas ele faz uma confissão. Ele diz: Jesus, vai à minha casa. Simplesmente se o Senhor colocar a mão na minha filha, ela vai ser sarada. E ela vai ser curada. Amém. E aqui é um grande segredo. E agora Jesus, ele responde, sabe o quê? Olha o verso 24. A Bíblia diz o seguinte: Jesus foi com ele, e a multidão o seguia também de perto. Aliás, não era tão de perto, o apertava. Se imagina, irmão, era algo sufocante. Jesus estava indo para a casa de Jairo. Vamos lá, temos que ir rápido. Imagina esse pai. Como é que esse pai se portou? Ele foi indo, e diz o verso 25 que alguma coisa acontece no meio do caminho. E uma certa mulher, ela chega agora já há 12 anos numa hemorragia. Uma mulher que a Bíblia diz que ela já tinha ido a todo tipo de médico, ela já tinha ido a todo lugar, ela já tinha gastado todas as suas energias. Eu não sei se você já foi chegar no ponto de dizer assim: acho que não tem mais saída para mim. Aquilo que eu estou enfrentando não tem mais solução. Eu deixo lhe falar uma coisa. A Bíblia diz que não vem nenhum peso sobre a tua vida que você não possa suportar. Mas espera aí, se você não pode suportar, o Senhor está dizendo: eu abro uma porta para você. Se você não suportar, por isso a Bíblia diz: guarda firme a tua fé, creia, abre a tua boca, porque uma hora uma porta vai se abrir. Aleluia. Alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Vai acontecer. Receba isso na tua vida. Não importa o que você esteja passando. E essa mulher, a Bíblia diz que ela era filha de Abraão. Sabe o que quer dizer uma filha de Abraão? Nós vemos aqui Jairo, irmãos. Ele encontrou com Jesus à beira-mar. Jesus tinha acabado de sair de Gadara. Ele tinha acabado de libertar um gadareno de demônios. E Jesus estava à praia, na beirada da praia. E Jairo chega diante dele, se prostra e o adora. Reconheceu que ele era Senhor absoluto, nos céus, na terra, debaixo da terra, no universo, naquilo que é visível, naquilo que é invisível, em todas as coisas. Jairo reconheceu que ele é Senhor absoluto. E o que aconteceu? Jairo chegou perto dele e disse o seguinte: Senhor, a minha filha está à beira da morte. Vamos comigo à minha casa. Vamos lá, porque se o Senhor impuser as mãos sobre ela, ela viverá e não morrerá. Irmãos, Jairo era principal da sinagoga, ele era um chefe da sinagoga. E ele conhecia a lei e os profetas, ele conhecia. E ele reconheceu Jesus como Salvador e Senhor. E ele disse: se o Senhor for lá, a minha filha não morrerá, mas viverá. Liberou a palavra da fé. Jesus segue quem tem a palavra da fé na sua boca. A Bíblia diz que Jesus seguia Jairo. Jesus seguia Jairo. Fala assim comigo: Jesus só segue quem tem a palavra de fé na sua boca. Amém? Ele liberou a palavra. E quando ele liberou a palavra, Jesus falou: esse é filho de Abraão. Porque quando Deus falou com Abraão, Abraão creu e não duvidou da promessa, ainda que o ventre de Sara estivesse amortecido já, sem vida. Abraão de 100 anos, Sara de 90. Abraão creu em Deus, não duvidou dele. Agora, quando Jesus olhou para Jairo e viu aquela fé, esse é filho de Abraão. Eu vou com ele, eu vou com ele. A Bíblia diz que Jesus, fala comigo, Jesus foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então Jesus foi com ele por causa da palavra da sua boca. Então fala assim comigo: não porei na minha boca aquilo que eu não quero que aconteça na minha vida. Há muitas pessoas aqui dentro que sob qualquer pressão na vida dizem: eu não vou conseguir,
eu vou viver dessa maneira, a minha vida nunca vai mudar, eu não vou conseguir. De onde me virá a provisão? Quando eu vou sair dessa situação? Isso não é palavra de fé, irmão. A Bíblia diz que Jesus te segue quando você põe a palavra de fé na sua boca. Aleluia. Se você anda dizendo o contrário da palavra, não adianta contar com milagre. Não adianta, que você nunca vai alcançar. Você tem que andar de acordo com essa palavra. Amém? Aleluia. Mateus 18, 19 a 20 diz o seguinte: tudo que ligarmos aqui. Ainda vos digo mais. Se dois de vós na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, isso será feito por meu Pai Celestial. Próximo verso. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Você acha que Jesus está brincando aqui? Jesus está no meio de quem tem a palavra de fé na sua boca. Para que Ele está no meio dessa gente? Para fazer um milagre. Eu creio. Para fazer um milagre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estou eu. Para que eu estou ali? Para mover o reino de Deus em direção dessas vidas, para fazer com que as coisas aconteçam. Amém? Amém. Então Jesus não está aqui em vão. Aliás, você precisa cuidar para não sair deste lugar da mesma maneira que você entrou, porque o Senhor está nesse lugar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Mulher é assim. Mulher fala. E é isso que o texto fala. Mulher fala. Quando fala, não para de falar. A Bíblia diz em Mateus 5, verso de número 24, que é uma mulher que está passando por uma luta. Você já viu mulher quando passa uma luta, o que ela faz? Ela fala. Não é o seu caso, meu amor. Ela falava. Marcos 5, 24. Esteja atento, se eu errar, você acerta. Jesus foi com ele e seguia uma mulher de na grande multidão. Segue o 25, filho. 26, diz assim: o que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos. Você imagina que ela falou assim: olha, eu fui naquele médico, no seu João, eu fui no seu Tibúrcio, eu fui ali no seu Juca, eu passei ali, olha, vou falar Jesus, eu passei em todos os lugares, eu fiquei na mão dos maiores especialistas. Olha, eu fui no Felício Roxo, eu fui no Albert Einstein, eu fui no Sírio Libanês, sabe, Senhor, eu passei por todos esses lugares, eu fui, sabe, nos melhores especialistas do coração. Eles disseram que a minha válvula é assim mesmo, que eu nasci com essa válvula, que essa válvula está entupida, que eu não posso desentupir, e que minha vida vai ser uma desgraça até o fim, sabe. Então eles falaram tudo isso, eles falaram que eu vou morrer desse jeito, e o meu filho e o meu neto vão nascer assim, e o meu bisneto vai ser assim. E ela começou a falar. E onde estava Jairo? Essa mulher não para de falar. Vai contar a vida toda agora. A minha mulher, minha filha está lá morrendo, e essa mulher contando história para Jesus. Você se imagina essa mulher conversando com Jesus? Senhor! Porque ela chegou por trás de todo mundo e tocou nas vestes do Senhor. E ela disse: se tão somente tocar. Isso é para ficar em casa. Se tão somente tocar, eu serei curada. Liberou a palavra da fé. Outra filha de Abraão: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Jesus falou: essa também é filha de Abraão. Quem é filha de Abraão aqui nesta noite? Quem é filho de Abraão aqui nesta noite? Aleluia! As bênçãos de Abraão, elas estão em Cristo. Amém?
E ela disse: eu tenho ouvido falar do Senhor. E ela disse, veio por trás, entre a multidão, tocou-lhe o manto. Verso 28, porque dizia: se tão somente eu tocar, eu vou ser curado. Outra filha de Abraão, amém? Amém. A palavra na boca. A Bíblia diz, verso 29, imediatamente cessou sua hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu mal. Foi embora aquilo que estava causando aquele desconforto, aquela coisa que ninguém via, só tinha aparência de que estava mal, mas ninguém sabia o que se passava com essa mulher. Mas ela sabia o que só ela o que estava enfrentando. Ela já tinha gasto tudo, toda a grana, toda a expectativa dela tinha ido embora. Mas a palavra de Deus fala no verso de número 34, quando Jesus olha para esse homem Jairo e diz o seguinte: olha, querido, fica tranquilo, porque essa é uma filha de Abraão. E ela diz assim: a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre desse teu mal. Esta é uma filha. Eu tinha que parar, porque existe uma lei, existe um pacto, e eu ando por pactos, eu tenho aliança, nós vivemos na aliança da graça. Agora é por fé, é por graça. Então a graça é um favor que nós não merecemos quando andamos pela fé. Isso não quer dizer que nós merecemos alguma coisa, mas isso cai no nosso colo gratuitamente, querido. Quantos creem que são salvos pela fé? Amém, Jesus. Quantos creem que são curados pela fé? Amém. Quantos creem que ganham dinheiro pela fé? Amém. Que se você está enriquecendo é por fé. Ah não, eu estou fazendo isso, então você vai perder tudo. Porque a Bíblia diz, em Provérbios 10, verso 22, que as bênçãos do Senhor, ela enriquece. Levante a tua mão. Qual é a bênção que você entende que você precisa para a tua vida hoje? Então é isso que vai te enriquecer, não é dinheiro. Porque tem um monte de gente que tem grana e é pobre. É pobre. É pobre. Muita gente que corre atrás do dinheiro e vive atrás de dinheiro é pobre. O que você precisa é da bênção do Senhor. Ela que te enriquece. Aleluia. Ela que põe riquezas na tua vida. Eu estou falando de riquezas internas. Glória a Deus. Eu não sei se você entendeu. Por isso Jesus diz assim: o que é que você faz toda manhã? Como é que você levanta amanhã para trabalhar? Como? De qualquer jeito. Você vai atrás da sua riqueza, você vai atrás do dinheiro, você vai atrás das suas vestes, você vai atrás do teu pão, você vai atrás de qualquer jeito, não é? Jesus falou: não faça isso. Por isso você anda ansioso, por isso você anda doente, por isso que você vive uma vida desregrada, porque você não me busca. Porque a Bíblia diz em Mateus 6,25: não andeis ansiosos pelo comer, pelo vestir, pelo como você vai andar. Não vai te faltar nada, sabe por quê? Se você colocar o Senhor em primeiro lugar. Não dá tempo, se sai atrasado, você dorme demais. Não, pastor, eu abro a padaria 3 horas da manhã, e daí? Por isso que a Bíblia diz que no Salmo 127, verso 2, tá levantando muito cedo, dormindo muito tarde. Se o Senhor não estiver ali, não vai dar certo. Então a bênção, peraí, a bênção não é o dinheiro, a bênção é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A bênção é o Senhor. Precisa correr atrás da bênção. Por isso o Senhor diz lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Já falei sobre a fé da justiça. A justiça, ela opera para que a fé seja ligada. Já expliquei isso aqui. Agora olha o que diz o Senhor: e tudo isto vai te seguir. A bênção do Senhor vai chegar, mas Ele tem que ser o primeiro na tua vida. Quando Ele não é o primeiro, você corre atrás do dinheiro, você corre atrás daquilo que é vento. Sabe, a gente está dentro da casa do Senhor, com o melhor do Senhor, e perdendo tudo, está vazando nos nossos dedos.
fé, ela se alimenta da palavra. Amém. E quando nós nos alimentamos no nosso coração, nós falamos dessa palavra, nós não temos outra conversa. A gente fica chato. Lembra quando a gente fica chato? A gente fica só escutando. O que eu quero colocar no teu coração nessa hora é que quando o Senhor começa a operar na tua vida, voltemos lá para a vida desse homem, desse pai. Eu fiquei centralizado no pai e a Célia na mulher. Por quê? Porque é verdade. Esse pai tem uma pressão para ele abrir a boca, ao contrário, para ele reclamar: Senhor, o Senhor não vai lá, o Senhor não vai fazer. Esse pai ficou na pressão. Quantas pessoas vivem na primeira pressão da fé, escorregam, na primeira pressão que parece que não está funcionando, uma aparência de não estar dando certo, você larga tudo. Qual é a pressão que você está vivendo nesses dias? É dentro de casa, é na área financeira. Você não está vendo as coisas, você não precisa ver, você precisa crer. Igual você entrou aqui hoje: pastor, eu preciso do perdão de Deus, mas eu não senti ainda. Você não tem que sentir, você tem que crer. É muito bom sentir, eu gosto de sentir. Tem horas que eu me derramo, mas tem horas que eu não sinto, e não é por isso que diminui a minha crença. Eu creio, isso está gravado no meu coração. Eu acredito que isso vai funcionar na tua vida. Não se dirija pelo que você está vendo, senão você vai ficar louco. Que pressão desse pai. Esse pai ficou na pressão. Essa mulher que não para de falar. Que mulher, para que contar toda a história? Não está bom a cura? Para que detalhe? Às vezes tem gente no meu gabinete que fala 2, 3 vezes. Eu falei: irmão, vou falar um negócio, já falou 3 vezes a mesma coisa. O que você está querendo, afinal de contas? Vamos resolver logo. Que nem eu estou aguentando mais isso. A pessoa fala a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Você quer separar? Você não viria aqui no meu gabinete. Eu não aguento mais aquele homem. Você quer separar? Eu não aguento mais ele, eu quero separar. Então você vai para o advogado, não vem aqui. Você não quer separar, por isso você vem aqui. Você quer uma direção do Espírito. Então é o seguinte: primeiro Deus vai mudar você, depois vai mudar o marido. Não, pastor, que palavra dura. Dura esse discurso. Para onde iremos nós? Só tens a palavra de vida eterna, Senhor. Não há outro lugar. Não tem como separar. Vai ter que morrer do lado desse troço. Opção sua que mandou você decidir ficar do lado dessa coisa. Você lembra o tempo da paixão? Ah, foi maravilha, aleluia. Pois é, agora vem o tempo da aprovação. Você vai ser uma mulher aprovada lá na frente, livre. Ele vai te moldar. Meu irmão, a Célia me molda e eu a moldo. A fraqueza dele é minha força e a minha fraqueza é a força dele. Pronto. Então um ajuda o outro. Amém, irmãos? Queridos, por que o pastor está conversando com a Célia sobre a fé? Porque, sabe, a pior coisa dentro de casa é uma mulher falando no teu ouvido. Já expliquei isso para vocês. E qualquer coisa que eu falo errado, ela vem me retrucando. Isso me irrita. Não fala isso. Ela acha que sabe tudo, Deus. Não sei. Quem é o pastor? Quem é o sacerdote? Não é isso, irmãos. É que realmente... Mas eu não falo com ela isso, eu fico só dentro do meu coração, irmão. É que há coisas que as pessoas falam que a gente não aguenta ouvir. Ah, essa dor. Ah, isso não passa, isso vai piorar. Ah, isso, aquilo. Eu não suporto ouvir essas coisas. Porque nós temos que pensar como a Bíblia fala. Nós temos que agir como a Bíblia. Quando ele dá uma vacilada, eu vou em cima dele. Aí ele fica bravo. Não sou perfeito, irmão. Nós precisamos do Senhor. Ser lembrado pelo Espírito. O Espírito usa quem Ele quer. Então, o que homem chamado Jairo enfrentou? Ele enfrentou uma mulher no meio do caminho. É a maior pressão que a gente tem é a mulher.
Mulher é uma bênção. Não estou Glória falando a que Deus. não. Aleluia. Amém. Não dá para falar nada. Fé. A fé, queridos. Deixa eu voltar para o Jairo. Vem cá, Jairo. Que pressão é essa aqui? Está sendo a pressão. A pressão, irmão, que Jairo enfrentou foi grande. O que você faria? É o que você tem feito. Você espernearia, dizer: Senhor, Senhor, já não vai adiantar daqui a pouco. Mas Jesus cuida dessa menina, dessa mulher, e continua indo. Só que no meio dessa multidão, Chama de filha, por causa da fé dela. porque ela tinha uma aliança, ela era uma mulher que tinha uma aliança com Abraão. Amém. E Deus é um Deus de pactos, de alianças. Ele não quebra. Uma vez que você fez uma aliança com Ele, a Bíblia diz que Ele jamais vai remover o seu pacto. Aquilo que Ele falou vai acontecer na tua vida. Amém. Amém. Jesus. Está na palavra Glória do a Deus. Senhor. Aleluia. Está na palavra. E se Amém. está na palavra, eu creio. Aleluia. Está lá, vai acontecer. Por isso, queridos, esta mulher era semente de Abraão, era filha de Deus. E ele, Jairo, também tinha uma filha. E ele também era filho de Abraão. Ele permaneceu parado, ele permaneceu quieto, porque a Bíblia diz, Jeremias, ele diz assim, lá em Lamentações, ele diz o seguinte: nós temos que aguardar a nossa salvação, é em silêncio, não é aí tocando trombeta, ah Deus, Senhor, ah Senhor, não, fica quieta, aguarda o Senhor, aquilo que Ele falou vai acontecer na tua Amém. vida. Glória a Acabou, Deus. querido, isso é fé, alimente-se da fé, alimente-se, fale, abre a tua boca. Olha, eu quando tive esses problemas que estavam me atacando na minha coluna, ao ponto de eu ficar deitado no chão sem respirar, irmãos, fiz de tudo, tomei tudo que é tipo de remédio, tomava um, arrebentava outra coisa, tomava outra, minha pressão subia, nunca tive pressão alta, nunca. E eu tomei uma posição com Deus: Deus, eu não aguento isso, eu não quero viver esse nível de vida, eu não posso viver isso, porque a tua palavra diz que pelas chagas de Cristo eu já fui liberto disso, eu já fui livre, isso não é para o meu corpo, eu não quero viver assim. Senhor, o que está de errado comigo? Por que a tua palavra não está funcionando, Senhor? Por quê? A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, verso de número 7, a seguinte palavra, presta atenção: lance sobre mim, Tamar, lance isso, porque eu vou cuidar disso. Eu entrei, nem falei com a minha esposa nada, eu disse: Senhor, faz a obra na minha vida, porque senão como eu vou anunciar uma vida de fé se eu não tenho o sinal e a marca da tua vida em mim? E a Bíblia diz no verso de número 8, e eu comecei a perguntar: Deus, o que está errado? Sede sóbrios, vigiai o vosso adversário, o diabo anda ao redor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Sabe o que é? Quando você fala alguma coisa errada, ele está esperando. Sabe por quê? Porque ele quer que você use as terminologias dele, ele quer que você use o diálogo dele. Ele não pode fazer nada enquanto você não liberar uma palavra de entrada para a tua vida. Ele entra e ele arrebenta, ele não brinca com você. Quando você entrega a tua autoridade, ele não tem autoridade para agir na tua vida, mas quando você entrega essa autoridade, ele não brinca com você. Não pense que ele vai brincar, ele vai te arrebentar. E a Bíblia diz que é isso que nós temos que fazer. Eu entrei no meu quarto e comecei a ler a palavra de Deus, comecei a ler Romanos 8, isso é eu, pessoal, isso não é uma técnica, não é uma fórmula, por favor, isso não funciona para outro. Funciona só o princípio. Só o princípio. E eu comecei a buscar o Senhor. Queridos, eu não podia fazer isso daqui, ó. Agora você pensa que foi da noite para o dia? Eu disse: eu estou curado, Senhor. E quanto mais eu falava que estava curado, chegou uma hora que eu fui para o chão, deitei, que eu não tinha mais força para respirar. E se eu não deitasse no chão para me esticar, eu não conseguia
nem deitar na cama. Eu deitei no chão, eu deitava no chão. Teve um irmão aqui que é dentista, ele sabe o que é isso. Tem uma irmã que é dentista, ela sabe o que eu estava passando. Eu usei cinta, eu usei tudo, não estou usando nada. Por quê? Deus falou, eu vou te curar. Eu disse, eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio, tomei posse daquilo. Mas irmão, foi uma guerra, foi uma pressão. Senhor, uma hora eu falei assim, esse troço não funciona. O Senhor disse, vai começar tudo de novo. E eu comecei a falar corretamente. Não foi uma noite, não foram 2, não foram 3, não foram 4. Eu comecei a falar. Eu comecei a exercitar. O grande problema é que a pressão vem. A pressão dos sentimentos, a pressão dos olhos, a pressão do ouvido. Elas vêm. E como é que você se posiciona? Jairo se posicionou corretamente. Ele ficou ali. E ainda alguém chega no meio da multidão para ele e diz a palavra de Deus: Jairo, quero te avisar que você não precisa mais importunar o mestre. A tua filha morreu. E aí? Jesus, quando ele viu que isso chegou nele, a Bíblia diz que Jesus percebeu. Olha o texto todo, vai lendo aí, filho, adianta tudo. Percebeu. E a Bíblia diz que quando Jesus percebe isso, ele rapidamente diz para ele: Jairo, não temas. Não temas. Crê somente. Porque a primeira coisa que chega no nosso coração é algo que vem, a pressão é para nos parar. Para falar bobagem. Satanás levanta alguma coisa para te parar. Fala para o teu irmão, vizinho. Vizinho. Alguma coisa quer parar a tua vida. Alguma coisa quer parar na sua vida. E sempre vem. Sempre vem. Pela boca de alguém. Pela boca de alguém. Ou É pela verdade sua ou não é? própria. Ou pela própria boca. Porque na hora da pressão, as pessoas falam bobagem. Falam contrário à palavra de Deus, falam contrário das promessas do Senhor, na hora da pressão. Isso que meu esposo passou com a coluna é combater o bom combate da fé. Sentiu, joga a promessa como uma bomba em cima das trevas. Eu tenho essa promessa, que é a verdade, que muda os fatos da minha vida. Eu tenho a verdade, que vai mudar as circunstâncias da minha vida. Eu tenho a verdade. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Mas hoje, mas amanhã, mas hoje, mas amanhã, eu sei que o meu Deus é fiel. O seu nome é fiel. O seu nome é maravilhoso. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, isso, querido, é combater o bom combate da fé. Essa é a nossa guerra diária. Eu não aceito isso, diabo. Pega esse seu lixo, leva embora em nome de Jesus. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Onde o Espírito está, o mal não pode ficar. Arranque isso daí em nome de Jesus. Eu tenho saúde, eu tenho normalidade. A bênção do Senhor está sobre a minha vida e não causa dores. Diga, eu estou conectado com a bênção. Amém? Aí a Bíblia fala assim: aquele que te abençoar, eu abençoarei. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Porque eu estou conectada com a bênção. Se alguém abre a sua boca para me abençoar, essa pessoa é abençoada. Se alguém abre a sua boca para me desejar o mal, essa pessoa é amaldiçoada. Porque eu estou conectada com a bênção. Amém? Diga eu. Estou conectado com a bênção do Senhor. Amém? E você sabia que bênção é autorização para prosperar? Amém? Mas não é só financeiramente, em todas as áreas da sua vida. Diga, é bênção. Bênção. É autorização, para prosperar. Nada pode ficar amarrado na sua vida. As coisas têm que funcionar debaixo da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. É interessante que na pressão o Senhor nos ensina algo tremendo. Provérbios 4, verso 20, diz assim o Senhor. Vamos lá, Provérbios 4, verso 20.
Diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina teu ouvido às minhas instruções, não se apartem elas diante de quê? Dos teus olhos. Guardas aonde? Coração. Aonde? No coração. No coração. No coração. Para quê? Porque se elas são vidas, para quem a encontra, saúde. Saúde. Amém. Saúde. Hoje está havendo cura aqui, porque Sabe, tem saúde. qual milagre é Aleluia. você levantar de manhã e poder trabalhar. Você é saudável. Puxa, está bem o teu corpo funcionando. Amém. Sabe o que é você ir ao banheiro e fazer o pipi? Isso é um milagre. Você já agradeceu a Deus quando está fazendo pipi? É um milagre. Não, né? E o número 2, então? Glória a Deus. Um dia mandaram um vídeo aí para mim do milagre de uma irmã lá na Universal. Não é na Universal, na Mundial. O povo rindo, eu disse: mas por que o povo está rindo, coitado? Eu sei o que é isso. Não. Deus é Deus de milagre, a gente vê. Por isso que a Bíblia diz que há tantas maravilhas que o Senhor faz de dia a dia. Ele te enche de graça, querido, dia após dia. Amém. Eu acho que é o Salmo 68, verso 19, se eu não estou equivocado. O Senhor diz que Ele te abençoa dia a dia, diariamente. Ele leva a tua carga diariamente. Ele te abençoa. Ele te abençoa Aleluia. diariamente. Glória a Deus. Aleluia. Isso é um privilégio, querido. Por isso que eu entendo que o que nós precisamos é da bênção do Senhor. Sabe, não é de algumas coisas que estão por aí, que nós consideramos que é o máximo para a nossa vida. O máximo para a nossa vida é o Senhor. Glória É a a Deus. presença dEle na nossa Amém. vida. Sabe, quando nós estamos conectados em fé, não tem como, a fé ela funciona e ela gera uma intimidade com o Senhor. Não tem como você viver de fé e não ser íntimo do Senhor. Não tem como você viver na religiosidade. E o que eu quero te lembrar que Jesus, ele sabe fazer uma leitura interessante. E ele não fala dele. A Bíblia diz que ele fala daquilo que o Pai mandou ele falar. E diz a palavra de Deus no verso 23 ainda de Provérbios: olha só, guarda com toda diligência em teu coração, porque dele procedem a fonte de vida. Por que eu tenho que guardar? Por que o apóstolo Paulo fala em guardar a fé? Porque o diabo ele quer roubar a tua fé. Porque se ele parar a tua fé, ele para a tua vida e ele joga você para o mundo humanista, onde você começa a ficar com depressão, você começa a ver os sonhos frustrados, você começa a ver tudo distante, e você começa a se igualar, você começa a se comparar a esse mundo, a esse sistema babilônico socialista que fica escravizando todo mundo. E é isso que está acontecendo. Nunca se viu, irmãos. Hoje o banco ele te empresta dinheiro de monte, sabe por quê? Para você ficar escravo dele, para você trabalhar o resto da tua vida pagando ele. Alguém tem que trabalhar para o banco. Alguém tem. Hoje, um dia eu fui perguntar para os irmãos que trabalham aqui em banco: você não quer uma conta boa aí? Não quero não. Nós queremos uma turma que tenha pelo menos o CPF. A gente quer enfiar dinheiro nos outros, sabe para quê? Para eles trabalharem para a gente. Que diabo o teu sistema babilônico. Ele implanta isso na tua cabeça. Estão entendendo ou não? Fecha aspas. Por isso que o inimigo quer roubar a tua fé. Por isso que você tem que guardar a fé. Como é que ele rouba a fé? Marcos 4,17. Como é que ele guarda a fé? Como é que ele rouba a fé? Mas a Bíblia diz que você ouviu a palavra, saiu, foi embora, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são de pouca duração, depois sobrevindo uma tribulação. Veio uma tribulação, a pressão chegou. Cadê a fé? Veio uma dificuldade no teu trabalho, na tua empresa, na tua profissão. Você começa a amaldiçoar tudo. Rompeu o namoro. Já viu gente quando rompe o namoro aqui na igreja? Acabou, pastor. Acabou a minha vida. Eu acho que eu vou me suicidar.
Era a pessoa da minha vida, era o amor do meu coração, era tudo que eu tinha. Não existe outro, não. Não tem mais nenhum homem, nem outra mulher. Hoje de manhã eu estava falando, irmão, que eu fui gato e sapato com uma mulher. Me pisou. Eu ia namorar com ela, ela saía de casa, me deixava lá com a sogra. Acho que ela ia namorar outro, irmão. Como é bom ser amado. Quantos aqui são amados? Amém. Ela ri, porque eu encontrei o amor da vida. A Bíblia diz que você, quando se encontra alguém, a mulher da sua vida, você encontrou um maior bem. E a realidade é essa. Na primeira tribulação, você se abandona a fé. O diabo conseguiu tirar você do foco. Quando não é tribulação, alguém começa a falar mal de você. E você começa a dar atenção àquilo. Começa a vir uma pressãozinha. Você vai para lá. Você larga a fé. E você deixa aquilo comandar a tua cabeça. É assim ou não é? Alguma coisa, perdi a namorada. E daí? A fila anda. Mas igual aquela, pastor, meu filho tem melhor. Sempre tem melhor. Deus tem excelente para você. Você está querendo só o bom. Mas eu não quero. Não fala disso não. O tempo vai falar, irmão. Não, está amarrado. Tá não. Está solto. E Jairo ficou todo esse tempo esperando, também igual vocês estão. Vai para casa, vai acontecer a cura ou não vai, pastor? Vai terminar esse sermão ou não vai? É mais ou menos assim. Agora a Bíblia diz no verso 37 de Marcos, capítulo 5, diz assim a palavra: Jesus não permitiu que muitas pessoas acompanhassem. Por quê? Por quê? Jesus chega na casa de Jairo, diz o verso 38, e tendo chegado à casa principal da sinagoga, viu um alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E alguns riam, diz o verso 39, porque Jesus disse: Jairo, tira essa sogra daqui. Tira sua mamãe também. Tira seu papai. Tira os vizinhos tudo aqui dentro desse quarto. Leva tudo para fora. Só fica você, a mãe da menina, e eu e alguns discípulos. Só. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiaguinho e João. Porque nós precisamos entender o processo de Deus na nossa vida, queridos. Tem muita gente que quer matar a tua confissão. Alguém vai rir quando você falar de uma palavra como essa, de você começar a falar algo como eu estou te ensinando. Sabe por quê? Porque eu não estou falando de uma teologia de confissão burra e boba. Eu estou falando de uma confissão da palavra. Eu estou falando de uma confissão que o Senhor mandou você confessar, e que está na nova aliança, e que na nova aliança a gente vive é pelo que falamos. E para falar alguma coisa você vai ter que se compromissar com aquilo que você está falando. Eu creio, por isso eu falo. Esses dias no Face as pessoas estavam me detonando. Eu disse: olha, interessante, só que eu não respondo nada, eu não falo nada. Então elas ficam loucas, porque eu não vivo da opinião de ninguém. Eu vivo daquilo que Deus, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde Deus tem me posto, eu sei onde Deus está fazendo, o que Deus está fazendo com essa vida.
que está diante dessa congregação. E eu queria que você pensasse nesta noite. Jesus chega dentro dessa casa. E só o papai e mamãe e a filha, mais ninguém. Muita gente vai rir de você. Sabe, o que me encanta de Jairo é que ele não muda a sua confissão. Ele não fica chateado. Ele não fica chateado da sua mãe não estar lá, da sua sogra. Eu acho que a sogra até que ele ficou contente de sair. Mas a mãe, o pai, ele não. Ele não fica chateado de aquelas que a pessoa que ele amava saíssem dali. Jesus se manda tirar. As pessoas olharam, aí vem Jairo, ficou louco, trouxe um pregador louco para dentro dessa casa. Sabe o que é o problema, meu irmão? É que você tem uma fé, e a Bíblia diz que você tem uma medida de fé que você recebeu quando nasceu de novo, quando você entregou a tua vida para Jesus. E quando você entrega a tua vida para Jesus, existe uma fé agora que vai mover a tua vida, e essa fé agora tem que ser exercitada. Se você não exercitar a fé, querido, tudo fica parado, a tua vida fica no natural. Essas pressões que você está tendo é para você enxergar lá na frente que Deus está agindo em teu favor. E Deus agora entra dentro, o Senhor Jesus entra dentro dessa casa, e Ele agora começa a fazer algo tremendo dentro dessa casa. Sabe o que é? A grande oportunidade, Jairo não jogou fora, sabe? Jairo suportou a pressão. Eu queria que você entendesse hoje, você que está aqui nessa noite, vivendo a pressão da sua vida, a maior pressão da sua vida. Você pode dizer, pastor, eu estou debaixo de uma pressão. Abra a tua boca, e agora comece a falar daquilo que Deus, Ele te deu um dia. Pega essa palavra, anda com ela, coma essa palavra, ande com essa palavra, ande com essa palavra, ande com essa palavra. A Bíblia diz lá em Provérbios 4, verso 24, diz assim a palavra do Senhor: se livra dessas palavras malditas, se livra, alonga de você aquelas conversas erradas, sabe? Alinha agora a tua boca, alinha o teu coração, alinha todos os teus sentidos à palavra de Deus. O grande problema é que nós queremos andar como o mundo está andando. Nós queremos, deixa eu lhe falar uma coisa, o Espírito está mandando dizer para você que a economia que sustenta a tua casa não é essa aí de fora, é a do Senhor. E a economia do Senhor é diferente. Por isso você tem experiências que você vivia com menos, e Deus te sustentou com bem menos. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Irmãos, o pastor já está finalizando a história, mas eu quero voltar um minutinho. Quando Jesus seguia Jairo, e mesmo frente à morte, a notícia de morte, Jairo não parou. Amém? Mesmo quando recebeu a notícia, Jesus olhou para ele e falou: Jairo, Jairo, eu estou te seguindo pela palavra da sua boca. O que você falou mesmo? Senhor, se o Senhor for à minha casa e impuser as mãos sobre a minha filhinha, ela não morrerá, mas viverá. Jesus seguia Jairo pela palavra da boca dele. Amém? Aí quando chegou a notícia triste, Jesus olhou para ele: Jairo, Jairo, estou te seguindo pela palavra da sua boca. Não desista agora, não vacile agora, eu vou com você. E quando Jesus vai pela confissão da sua boca, Ele vai para fazer um milagre. Aleluia. Amém? Há um milagre na sua boca. Aleluia. Quando Jesus vai com você, Ele vai fazer um milagre que você necessita. Olha, amém? Jairo recuperou a sua filha. Alguma coisa precisa ser recuperada no tempo da sua vida. Graças a Deus pela boa palavra, sabendo que Deus, Ele reservou esse momento tão especial para a tua vida. Gostaríamos de conhecê-los, se for possível, passe aqui na Igreja Batista Central em Itaúna e venha causar essa alegria profunda em nosso coração. Saber que Deus está fazendo uma obra por todo esse mundo. Que Deus abençoe e que Ele se revele ao seu coração. Em nome de Jesus.